Vamos falar hoje de um momento chave no Evangelho de Lucas. Sabe, Jesus já tinha os seus 12 apóstolos, mas de repente ele decide enviar um grupo muito maior, 72 discípulos, com uma missão bem urgente. Isso não é só um detalhe, não é só aumentar o número de pessoas. É, na verdade, uma virada de chave no tamanho e no propósito de toda a missão dele. E a gente vai entender o porquê agora. Para a gente mergulhar fundo nesse evento, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver por que só os 12 apóstolos não eram o suficiente naquele momento. Depois, vamos descobrir o que está por trás do número 72, que não foi escolhido por acaso. Aí a gente analisa as regras bem diferentes que Jesus deu para eles, o perigo real de ser cordeiro entre lobos e, por fim, como essa história de 2000 anos atrás ainda fala com a gente hoje. Então, a pergunta que fica no ar é justamente essa. Se o time principal, os 2 apóstolos, já estava formado, por que chamar mais 72 pessoas? O que Jesus queria com essa expansão tão grande da missão? É isso que a gente começa a desvendar. E nosso primeiro ponto já começa a responder essa questão. Esse novo grupo não era só um reforço. Eles tinham um papel bem específico, uma tarefa para já. Quando a gente compara os 2 grupos, a diferença fica bem clara. Os 12 apóstolos, eles eram a base, o alicerce da igreja que ia nascer. Já os 72 não. A tarefa deles era imediata, ir na frente de Jesus. Eles eram tipo os batedores, sabe? Tinham que preparar as cidades e as pessoas para a chegada do mestre. E a missão era dupla: anunciar que o reino de Deus estava chegando e curar os doentes, mostrando com ações, na prática, que algo novo e poderoso estava acontecendo. E essa missão maior não era só sobre ter mais gente. O número de discípulos, esse número era cheio de significado. Vamos ver o que ele quer dizer. 72. Esse não é um número qualquer, um número aleatório. Na cultura da época, ele carregava um peso simbólico muito grande. E aqui está o pulo do gato. O número 72, lá no livro do Gênesis, representa todas as nações da Terra conhecidas na época. Então, ao enviar exatamente 72 discípulos, Jesus estava dando um recado muito claro. A mensagem dele não era só para um povo, era para todo mundo. Era o começo de uma missão que queria abraçar o mundo inteiro. E isso nos leva a uma ideia fundamental. A missão que anunciar a boa nova não é coisa de uma elite, de um grupinho fechado. Ao escolher esse número, Jesus mostra que essa é uma responsabilidade de todo o povo de Deus. É uma tarefa para cada um. Agora, Jesus não só envia esse pessoal, ele dá instruções bem claras e, até meio contraintuitivas sobre como eles deveriam agir. Eram regras que definiam o estilo da missão, e essas regras eram muito práticas. Primeiro, ir de 2 em 2. Isso mostrava que o testemunho não é um show solo, é uma coisa de comunidade, e um apoiava o outro. Segundo, levar só o essencial, sem bolsa, sem dinheiro. Isso os forçava a confiar totalmente em Deus e na bondade das pessoas. Terceiro, a mensagem principal era a paz. E por último, a prova de que tudo era real: curar os doentes. Um sinal concreto de que o reino de Deus estava ali. Então, o estilo dessa missão era o oposto do que o mundo valoriza, né? Não tinha nada de arrogância, de querer dominar ou de buscar poder. Era uma proposta feita com humildade, de graça, com um olhar especial para os mais fracos e baseada numa confiança radical em Deus e não em bens materiais. Mas Jesus também foi super realista. Ele não escondeu dos discípulos que o caminho não seria fácil. Pelo contrário, ele foi bem direto sobre os perigos que eles iam encontrar. E essa frase é uma das mais impactantes de todas. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não dá para ser mais claro sobre o risco que eles estavam correndo. Pensa nessa imagem. O cordeiro é um símbolo de vulnerabilidade, de fraqueza, diante da violência do lobo. Jesus estava dizendo: olha, nem todo mundo vai receber vocês bem. A missão vai ser difícil, vai ser perigosa. Mas o ponto principal é que, mesmo sabendo disso, eles deviam ir. Porque a força da missão não vinha deles, mas de Deus. Bom, tudo isso aconteceu há 2000 anos. Mas e aí? O que essa missão tem a ver com o nosso mundo, com a nossa vida hoje? A pergunta se atualiza pra gente. Os lobos de hoje talvez sejam outros. Pode ser a indiferença, o cinismo, a hostilidade contra quem tem fé. Mas o desafio continua o mesmo. Como viver essa missão agora? A resposta que essa passagem nos dá é que a nossa convicção na missão precisa ser mais forte que o nosso medo. É claro que a gente sente medo, é normal se preocupar com o que os outros vão pensar. Mas a fé nos chama a ir além,
a não deixar esse medo paralisar a gente. A responsabilidade final, afinal, é de Deus. E essa é a grande lição. A fé não foi feita para ficar guardada. Ela nasce lá dentro, no coração, mas o destino dela é um mundo. É virar a palavra que anuncia e, mais importante ainda, virar a ação que constrói a paz, que cura, que ajuda. A missão daqueles 72, no fim das contas, não é só uma história do passado. Ela continua ecoando até hoje como um chamado para todos nós.